Com a palavra o deputado Pastor Eurico, PSB, Pernambuco. Vossa Excelência expõe de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita alegria que ocupo esta tribuna no grande expediente desse dia de hoje, dia 15 de 8 de 2011. Em primeiro lugar, registrando minha gratidão a Deus pela oportunidade de servi-lo e ao mesmo tempo servir ao meu país, saudando especialmente os 185.870 eleitores que, com o seu voto, me conduziram a esta Casa de Leis. Quero aproveitar a oportunidade para reafirmar meu compromisso com a defesa do que considero os pilares da sociedade brasileira: a família e a integridade moral dos indivíduos. Sendo assim, sem a preservação da família e sem o equilíbrio físico e emocional dos cidadãos, a sociedade se desintegra. Vivemos num mundo em que as ameaças são cada vez maiores, pois têm sido potencializadas por liberdades excessivas e pelo consumismo, que cresce com o uso de propaganda científica para manipular a consciência das pessoas. A reação a essas ameaças deve partir do fortalecimento dos princípios e valores fundamentais de nosso povo, que têm sido transmitidos de pai para filho através das gerações, ou seja, os valores cristãos. Nesse contexto, preocupam-me especialmente duas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de aceitar a união homoafetiva e de tolerar as chamadas marchas da maconha, que fazem a defesa explícita do uso daquele entorpecente. Por mais que devamos respeitar as determinações daquele tribunal, não temos dúvidas de que, nos casos a que me referi, os juízes tomaram decisões que contrariam frontalmente o espírito cristão de nossa sociedade e criam brechas que podem minar a integridade da família e a estabilidade emocional das pessoas. Pastor, com Vossa Excelência, permite uma breve intervenção para saudar a presença de Vossa Excelência na tribuna da Casa, no grande expediente, enfocando temas da atualidade, inclusive decisões do Supremo Tribunal Federal, e me regozijo por saber que aqueles 185 mil eleitores de Pernambuco que sufragaram o nome de Vossa Excelência souberam fazê-lo, identificando-o com um parlamentar à altura de representar o pensamento daquele bravo povo nordestino. E, naturalmente, isso me traz à tribuna para saudar o discurso que Vossa Excelência faz, pelo conteúdo, sim, e sobretudo pela presença que Vossa Excelência encarna admiravelmente como grande pregador do Evangelho. Muito obrigado. Estaremos, inclusive, inserindo sua palavra no nosso discurso. Não existe malabarismos intelectuais nem contorcionismos lógicos que possam justificar o injustificável. Qualquer pessoa de bom senso percebe a atração natural que existe entre homens e mulheres e sabe que é a união desses dois opostos complementares que torna possível a fundação de uma família emocionalmente estável e espiritualmente integrada. Da mesma forma, no momento em que o mundo inteiro trava uma guerra sem descanso contra o flagelo das drogas, permitir manifestações em defesa da maconha enfraquece os esforços dos que lutam para mostrar à juventude os riscos imensos que correm aqueles que fazem uso de entorpecentes. Quem não conhece um caso de alguém que arruinou sua vida pelo uso de drogas? Quem ainda não se escandalizou com as notícias de crianças que estão condenadas à morte precoce pelo uso do crack e outras substâncias alucinógenas? Nós adultos, que temos a consciência marcada por experiências dolorosas, estamos mas bem preparados para enfrentar essas ameaças. Mas e os jovens, as crianças, os adolescentes? Será que eles possuem recursos internos para se protegerem
contra ideologias e hábitos artificiais criados pela propaganda e pelo estardalhaço feito por algumas minorias? Sabemos que não. Sabemos que nossa juventude está vulnerável e é por isso que nós, aqui no parlamento, precisamos discutir com maturidade as questões que dizem respeito aos fundamentos da família e da dignidade humana. No dia 5 de maio último, o STF decidiu favoravelmente as ações que reconhecem como família a união entre pessoas do mesmo sexo. Acredito que neste caso está havendo uma confusão entre liberdade individual e a constituição da família, célula máter de toda organização social. O parágrafo 3º do artigo 222 da Constituição Federal é muito claro quando define a família como a união estável entre o homem e a mulher. Tal definição não aparece na nossa lei maior por acaso. Ela está ali como expressão dos valores fundamentais dos brasileiros. E quando digo isso, não me refiro apenas ao conjunto dos evangélicos, hoje mais de 50 milhões de pessoas em nosso país. A união estável entre homem e mulher é vista como a base natural da família por praticamente toda a população brasileira. Em números, os que discordam disso representam um grupo pequeno. Não faz sentido que essa minoria imponha seus pontos de vista ao resto da humanidade ou da comunidade brasileira. Nós evangélicos, que seguimos a orientação da palavra de Deus, respeitamos todas as pessoas, mas mantemos nossa posição firme contra todas as práticas e ideologias que ameaçam a integridade da tradicional família brasileira, pois acreditamos que com isso estamos lutando em defesa da própria vida. Na mesma situação, dessa tentativa de impor a união homossexual à família brasileira, encontra-se a apologia do uso de drogas, como é o caso das chamadas marchas da maconha, consideradas legais pelo STF em decisão tomada no dia 15 de junho deste ano.